Olá, esse é o nosso segundo vídeo com o tema Manual de Crédito Rural. Se você ainda não acessou o nosso primeiro vídeo, eu peço que você clique em algum lugar aqui nessa tela ou na descrição do vídeo. A gente vai colocar o link para você conseguir acessar a parte 1. Lá nós falamos sobre os limites estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural. Explicamos que as dívidas contraídas para investimentos no meio rural seguem um outro padrão que é determinado por esse manual. Ou seja, existe uma taxa de juros limite, existe toda uma circunstância limitadora de até quanto a instituição que vai fornecer o crédito pode te cobrar. E aí é importante que você procure sempre um especialista, seja antes de tomar o crédito ou depois de ter pegado o dinheiro, para que ele analise aquele contrato e verifique se a instituição obedeceu esses limites e se ela não respeitou, para que ele discuta isso. E lá no vídeo da parte 1 você vai ter mais informações sobre isso. Hoje, aqui, nessa parte 2, em complemento, nós vamos falar sobre as ferramentas de renegociação de dívidas previstas no Manual do Crédito Rural. Bom, a atividade rural em si, seja pecuária, extrativista ou agricultura, ela é regida por um princípio chamado de princípio da imprevisão do agronegócio. Ou seja, não se sabe se realmente vamos conseguir colher quando plantamos. Há uma expectativa de tantas sacas por alqueire, há uma expectativa de tantas caixas por pomar, há uma expectativa em relação à engorda do boi que custe um valor, mas a gente sabe que dependendo da variação das commodities, como por exemplo milho, sal e também do próprio preço da arroba e do dólar, tudo pode dar errado. Partindo desse princípio, o Banco Central, através da CVM, publicou o Manual de Crédito Rural, que diz o seguinte: se na data em que foi combinado o vencimento original da dívida, veja bem, na data em que foi combinado o vencimento original da dívida, o devedor não tiver condições de pagá-la, e veja, isso só existe no mundo jurídico quando se trata de crédito rural. Se fosse uma dívida que não tivesse nada a ver com crédito rural, não se aplicaria isso que eu vou te dizer agora, porque essa é uma ferramenta exclusiva para quem opera com crédito rural. Se, o Manual de Crédito Rural diz, se no momento em que foi combinado o vencimento original da dívida, o devedor não tiver condições de pagá-la por frustração da safra ou por questões ligadas a mercado, por exemplo, vendeu e o preço estava muito baixo, ou o custo de produção se tornou muito mais alto do que aquilo que era estimado para o período. Se em decorrência de algum desses fatores, e aí o Manual de Crédito Rural explica lá, e quando você for ler com carinho a redação do texto da lei, você vai ver lá todas as hipóteses, né, que o Manual de Crédito traz. Se isso acontecer, ou seja, em resumo, frustração de safra, não conseguir produzir o que estava esperado, ou ainda não ter dificuldade na comercialização do produto, se isso acontecer, vai ser possível a renegociação. E essa renegociação ela é imperativa. Ela não depende da vontade de quem te deu o crédito, não depende do banco, não depende da cooperativa. Eles são obrigados a renegociar. E isso numa forma de pagamento que você consiga pagar, até com uma carência. Então pode ser que fique estabelecido que você tenha aí 1 ano, 2 anos para começar a pagar a sua dívida. E ela dividida em até 12, 15 anos, dependendo da sua capacidade de pagamento. Então, veja bem, se a dívida for rural, se a dívida for ligada à agricultura, extrativismo ou pecuária, o tomador do dinheiro do crédito, se ele não conseguir pagar na data do vencimento, por uma questão ligada à falta de produtividade, seca, geada, ou mesmo questões de mercado, não conseguir comercializar, ou o preço está muito baixo, vendi muito baixo, não consigo pagar a dívida. Aconteceu isso com você, você tem o direito de renegociar aquele crédito. Veja bem, nos termos do Manual de Crédito Rural, sobre as mesmas taxas, os mesmos juros, sem nenhum aumento, por um período maior, que vai depender aí da sua capacidade de pagamento. Então você vai fazer um laudo
de capacidade de pagamento. Consigo pagar essa dívida em tantos anos. E aí você vai dividir aquilo que você tinha que pagar de uma vez só, na data do vencimento, em vários anos, para que você consiga pagar. Volto a dizer, isso é um instrumento ligado ao Manual de Crédito Rural e só pode ser usado em dívidas rurais. Então, é muito importante que, se você se encontra nessa situação, que você procure por um especialista, para que ele possa analisar o seu caso e te dizer qual é o seu direito em relação a essa renegociação, em quantas parcelas você vai conseguir renegociar e te explicar certinho como vai funcionar a aplicação desse manual tão importante no seu caso.